Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal O Retorno da Glória. Que a paz do Senhor Jesus, a qual excede todo o entendimento, repouse sobre cada um de vocês e que o Espírito Santo encha os seus corações de santa alegria. Amém? Bom, hoje é o nosso 9º dia da série de 21 dias de preparação para o derramamento do Espírito Santo, e o meu desejo e oração é para que o Espírito do Senhor esteja transformando nossas vidas hoje e a cada dia da nossa jornada. Amém? E antes de irmos ao nosso assunto, todos que quiserem, deixem o seu pedido de oração, porque diariamente eu estou orando pelos pedidos que são feitos nesse canal, ok? E dizem as Escrituras: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Bom, depois de andarem por 3 anos e meio com Cristo, os discípulos passaram por uma verdadeira conversão enquanto estiveram por 10 dias orando no cenáculo. E ao final desses, a promessa do batismo do Espírito Santo foi a eles concedida. Embora Jesus havia dito que eles deveriam ser suas testemunhas até os confins da terra, conforme a profecia das 70 semanas de Daniel 9:24 a 27, eles ainda deveriam por 3 anos e meio apresentarem as boas novas da salvação quase que exclusivamente para os judeus. E, terminando o tempo determinado da profecia, após o apedrejamento de Estevão, os cristãos foram dispersos para várias partes. E conforme vemos no capítulo 8 do livro de Atos, descendo Filipe até Samaria, ali ele pregava o evangelho e batizava os samaritanos. Contudo, mesmo após serem batizados nas águas, os samaritanos só receberam o Espírito Santo depois que Pedro e João desceram de Jerusalém para Samaria a fim de orarem por eles para que recebessem o Espírito, conforme nós vemos lá em Atos 8, 14 a 17. Veja, nesse relato do capítulo 8 de Atos, nós temos uma aparente controvérsia com a tese que muitos pregadores defendem. Eles dizem: assim como Jesus foi batizado com o Espírito Santo juntamente com o batismo nas águas, todos nós, após sermos batizados nas águas, também recebemos o batismo do Espírito Santo. Amigos, se essa tese é verdadeira, por que os samaritanos não receberam o batismo do Espírito Santo imediatamente após serem batizados nas águas? Felipe não os batizou com o batismo de João, mas ele os batizou com o batismo que Jesus havia determinado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, o profeta Isaías faz a seguinte declaração: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Isaías 28:10. Ao estudarmos as Sagradas Escrituras, nós devemos vasculhar minuciosamente todas as partes do Antigo e do Novo Testamento para chegarmos a uma conclusão. E sendo que Deus também nos deixou o espírito de profecia, é nosso dever examinar as Escrituras juntamente com os testemunhos para que os assuntos espirituais sejam plenamente compreendidos. E falando sobre o batismo de Jesus, o espírito de profecia nos diz assim: ao sair da água, Jesus se inclinou em oração à margem do rio. Nova e importante fase abria-se diante dele. Entrava agora em mais amplo círculo no conflito da sua vida. Nunca antes haviam os anjos ouvido tal oração. Anseiam trazer a seu amado capitão uma mensagem de certeza e conforto. Mas não. O próprio Pai responderá à petição do Filho. Diretamente do trono são enviados os raios de sua glória. Abrem-se os céus e sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba da mais pura luz. O motivo pelo qual os samaritanos não receberam o Espírito Santo automaticamente após serem batizados nas águas é porque Jesus também não recebeu o Espírito automaticamente após ser batizado nas águas. Jesus não passou por cima daquilo que o Pai havia estabelecido. E se o Pai havia estabelecido que para ser derramado o Espírito Santo, a oração da fé seria indispensável, mesmo seu Filho amado deveria sim suplicar por esta bênção antes de recebê-la. Queridos, uma leitura superficial da Bíblia tem como consequência a falta de compreensão dos assuntos da maior importância. E quando nós fazemos uma leitura superficial do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, deixamos de compreender qual o real motivo
pelo qual Jesus incita os ouvintes a orarem, buscarem e baterem na porta. Portanto, vamos agora recapitular as palavras de Cristo, mas tomando cuidado para compreendermos exatamente o que ele quis dizer. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Vocês prestaram atenção na afirmação que Jesus fez? Ele disse que o Pai dará o Espírito Santo, não àqueles que apenas forem batizados nas águas, mas ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Contudo, sabendo que a luz da verdade é progressiva e que para cada período da história do grande conflito existe uma verdade presente, então podemos dizer que para o período do derramamento do Espírito Santo como chuva temporã, a verdade presente era que os discípulos deveriam pedir, buscar e bater na porta do céu em oração para que recebessem a dotação do Espírito Santo. Mas a verdade presente para a igreja em Laodiceia, a qual irá receber a chuva serôdia, é essa. Não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com nossas petições e a lhe suplicar o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Ele deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono. Isso está em Eventos Finais, na página 188. Perceberam? A profeta diz que o Senhor quer que o importunemos no tocante ao assunto do batismo do Espírito Santo. Veja, em minha infância eu era apaixonado por pão doce e toda vez que eu acompanhava minha mãe até a padaria, dificilmente eu saía de lá sem estar trazendo comigo uma daquelas guloseimas, porque eu sabia exatamente o significado da palavra importunar e eu fazia uso desse dom da importunação antes mesmo de sairmos de casa até quando nós chegávamos à padaria. Amigos, verdadeiramente Deus está mais disposto a nos conceder o Espírito Santo do que os pais estão dispostos a dar boas dádivas aos seus filhos. Contudo, Deus quer que o importunemos diária e constantemente a esse respeito, porque enquanto assim o fazemos, nosso coração está sendo preparado para valorizarmos ao máximo a bênção que o Senhor nos quer conceder. Pois, enquanto importunamos o Senhor, o nosso senso de necessidade do Espírito Santo vai aumentando mais e mais até o ponto em que nos tornamos conscientes de que sem o Espírito de Cristo, nada podemos fazer. Hoje, Deus te chama a entrar em uma esfera mais avançada da oração. Ele te chama a importuná-lo pelo dom do Espírito Santo. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes, façamos uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, santo e excelso é o teu nome. Pai, sabemos que o Senhor está mais disposto a nos dar o Espírito Santo do que os pais estão dispostos a dar boas coisas aos seus filhos. Contudo, nós não estamos suficientemente dispostos a importuná-lo por essa bênção. Coloque em nós esse desejo, Pai, e ensina-nos a clamar por esta bênção. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, que o Espírito do Senhor esteja enchendo os seus corações com a divina presença. Um grande abraço a todos e até a próxima.